O maior responsável pelo seu desenvolvimento enquanto ser humano ou pelo seu desenvolvimento pessoal é você. Mas, Emílio, você, nos últimos vídeos, tem repetido que as instituições que trabalham com desenvolvimento humano são as famílias, são as escolas, são as igrejas e são as empresas. E agora você me diz que o maior responsável pelo meu desenvolvimento humano sou eu? Vamos dar uma olhada nisso mais de perto? Primeira coisa, o que significa responsável? Olhando a etimologia de responsabilidade, que é a palavra que vai dar origem a responsável, a gente pode entender que responsabilidade é a habilidade, a capacidade de responder por aquilo que eu faço e por aquilo que eu deixo de fazer, ou por aquilo que eu não faço ou não fiz. Então, partindo daí, já dá para a gente concluir que as instituições não poderiam ser as responsáveis por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, na medida em que não tem como as instituições responderem pelas minhas ações enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? E, portanto, o principal responsável pelo meu desenvolvimento enquanto ser humano sou eu mesmo. Ô Emílio, mas então qual é o papel das instituições? Elas têm algum papel? Sim, tem. O desenvolvimento humano ele acontece numa parceria, vamos dizer assim, entre essas instituições e muitas outras. Eu estou citando aqui apenas essas quatro: a família, a escola, a igreja e as empresas, mas há muitas outras instituições que trabalham, digamos, em prol, em favor do desenvolvimento humano. Então há uma parceria. Como acontece essa parceria? Cabe às instituições que se interessam ou precisam ou têm como propósito o desenvolvimento humano construir ou criar oportunidade para que esse desenvolvimento aconteça. E aí vamos nós aqui de novo olhar a etimologia, de onde vem essa palavra oportunidade, o que significa criar oportunidades. E aí a gente encontra no dicionário etimológico o significado, a origem do termo oportuno. Ele vem da junção entre o prefixo ob, que indica direção ou proximidade, e portus, que significa porto. Então, originalmente, oportunos referia-se a uma situação em que o vento soprava na direção de um porto, favorecendo a chegada do navio. Vamos tentar criar aqui na nossa mente essa imagem para que a gente compreenda em profundidade o que significa oportunidade e oportuno. Imaginem um navio antigo, que, portanto, era movido pelo vento, eram veleiros e dependiam única e exclusivamente do vento para que pudessem se deslocar. E, de repente, acontece a chamada calmaria, o vento para, né? E se o vento para, o navio para. E esse navio está, então, em meio ao mar, entre dois portos, o porto de onde ele saiu e o porto para onde ele se dirige, e ele precisa chegar. Só que sem vento nada se pode fazer. E, portanto, os marinheiros nada mais podem fazer do que aguardar o surgimento ou o retorno do vento. Então, quando surge um vento oportuno, ou seja, um vento que permita a esse navio voltar a se deslocar na direção do porto onde ele precisa chegar, isso é motivo de grande alegria, ok? Contudo, basta que o vento surja para que o navio se desloque? Não. Caso os marinheiros do navio não tomem as medidas necessárias para que o vento desloque o navio, de que eu estou falando? Içar as velas, colocar as velas numa posição correta para que o ângulo de incidência do vento
e o impulso que o vento dará ao navio tenha como resultante o curso correto, ajustar o leme do navio, porque é justamente a resultante entre a direção do leme, a direção que o leme dá ao navio e o impulso que o vento dá à vela, é que vai produzir a rota, produzir o rumo do navio. Portanto, o vento é parte da história. Uma outra parte da história se deve ou necessita da ação dos marinheiros. E é dessa parceria que eu estou falando. Cabe às instituições, metaforicamente falando, produzir o vento, mas cabe a cada um de nós tomarmos as decisões e as atitudes correspondentes para que esse vento gerado pelas instituições nos levem ao porto onde nós pretendemos ou desejamos ou precisamos chegar. Então, o papel da família, o papel da igreja, o papel da escola, o papel da empresa é gerar essas condições, é gerar esse vento. Como isso é feito? Isso é feito a partir, no caso das empresas, isso é feito a partir de treinamentos, é feito a partir de palestras, é feito a partir da reorganização das normas de trabalho da empresa que criam uma circunstância favorável à mudança, favorável ao movimento na direção que essa empresa deseja e precisa, né? No caso da igreja, esse vento oportuno é criado pelas narrativas, é criado pelas ações, as ações que possibilitam as pessoas vivenciarem aquilo que as narrativas dessa determinada religião propõem, né? Cada religião com a sua especificidade. E no caso da escola é a mesma coisa, a escola gera as narrativas, gera a informação, gera a oportunidade de treinamento, a oportunidade de que a informação se transforme em conhecimento, gera circunstâncias avaliativas para que cada um possa mensurar e adquirir a consciência de em que momento, em que ponto do seu desenvolvimento essa pessoa se encontra, não só ela, mas a família também. Então, cada uma dessas instituições tem como parte nessa parceria, nessa sociedade, construir essas oportunidades, construir um ambiente, construir narrativas, construir normas de conduta que criem a oportunidade. Porém, entendendo metaforicamente que cada um de nós é um barco, cabe a cada um de nós percebermos esse vento oportuno, içarmos as velas e direcionarmos os nossos lemes na direção do porto em que desejamos, precisamos ou devemos chegar. Obrigado a você pela sua atenção e mais para frente a gente faz um outro vídeo, de repente esmiuçando, né? Destrinchando um pouquinho cada uma dessas instituições, cada uma dessas condições de oportunidade ou ações que criam essas oportunidades. Obrigado e até o próximo vídeo.